Olá pessoal, e seja mais do que bem-vindo a mais uma aula e agora a gente vai falar um pouco sobre bordas. Então, bordas é um assunto que você pode inserir, por exemplo, bordas em quase todas as tags do HTML. Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho essa div aqui e eu tenho algum texto aqui dentro e com minha classe teste, né? Então vamos lá no CSS aqui, né? Fazer as nossas alterações. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é botar uma borda, um fundo, vamos dizer, preto e uma cor branca, tá? Então, eu vou botar aqui agora um tamanho na minha div para poder a gente ter uma noção de onde é que estão as bordas e tudo mais. Então, 400 de largura por 400 de altura. Tudo bem? Beleza. Até aí, maravilha. Deixa eu botar uma cor mais fraca, mais neutra. Pra gente, enfim, pronto. Pra gente ver melhor, visualizar melhor aqui, né? Então, como é que a gente insere uma borda? E quais são os tipos de borda que a gente vai inserir, né? Olha lá. A gente usa a propriedade border. E aí, a gente põe uma sequência de informações. Tem algumas propriedades do CSS que vão precisar de uma sequência de informações, tá bom? Então vamos lá. No caso da borda, a gente põe primeiro a quantidade de pixels que vai ter a nossa borda. Então no caso vamos dizer que vai ter 3 pixels. Aí a gente dá um espaço, o tipo de borda, que no caso o padrão é o solid, eu já vou te mostrar os tipos, tá bom? E a cor da nossa borda, que no nosso caso vai ser vermelha, por exemplo, tá? Então salvei, vamos executar e aqui está a nossa borda, beleza? Olha lá, ela tem 3 pixels, ela é sólida e ela é vermelha. Qual é então os outros tipos que a gente tem para botar aqui? Dotted, por exemplo, olha como fica, ficam vários pontinhos, tá? Tem uma dashed também, e ficam, ó, vários tracinhos. Legal? Então aí você utiliza de acordo com a sua necessidade, né? Se eu tirar, por exemplo, o fundo aqui e botar a letra preta, você consegue visualizar o melhor, tá vendo? Eu tenho aqui, se eu botar solid, o tipo da borda, olha lá, vai ficar uma borda sólida, só a linha sem problema nenhum, tá? Se eu botar, por exemplo, a grossura dela de 20 pixels, olha lá, vai ficar 20 pixels a grossura. Tudo bem? E aí, já ensinando um truquezinho para a gente, por exemplo, botar a borda arredondada. Vamos botar menos aqui, 5 pixels, por exemplo. E vamos agora arredondar essas bordas. Como é que a gente faz? A gente especifica qual raio que ela vai usar para arredondar. Então, a gente põe border radius, 2 pontos, e a gente especifica qual raio. No caso aqui, vamos usar, por exemplo, um raio de 10 pixels. E olha só como vai ficar. Tá vendo? As bordinhas já ficam arredondadas 10 pixels. Se eu botar 100 pixels, por exemplo, ó, tá vendo o que acontece? Se eu botar, meu quadrado tem 400 pixels, então quer dizer que se eu botar 200 pixels de rádius, ele vai virar uma bola. Por quê? Porque a circunferência da borda vai começar do ponto 200 e vai andar 200 pixels. No caso aqui, ele vai começar, essa daqui, a da superior esquerda, vai começar do ponto 0 e vai até o ponto 200. Aí a outra começa do ponto 200 e vai até o ponto 400. Ou seja, a gente forma um círculo perfeito. Tudo bem? Então, para você fazer um círculo no HTML com o CSS, é justamente assim, tá? Primeiro você faz um quadrado, ó, e depois você arredonda ele com metade do valor da largura. Beleza?
Então, basicamente, é assim que a gente trabalha com bordas. Isso aqui foi só uma curiosidade, né? Mas borda seria isso. E a gente pode fazer aqui, pode ir à loucura, por exemplo, um pixel só de borda, para ser uma borda fininha, ou coisinha discreta. E aí a gente pode botar 333, 333, tem 3 demais aqui. E ó, fica uma coisa mais discreta, tudo bem? A gente pode botar 999999, que é mais discreto ainda. Enfim, aí a gente pode ir fazer da forma que a gente bem entender. Tudo bem? Então, assim que funcionam as bordas. Eu fiz numa div, mas, por exemplo, vamos inserir aqui, deixa eu ver um outro item que fica legal a gente fazer uma borda. Vamos inserir uma imagem. Vamos lá. Aquela imagem do Google. Vamos lá. Eu não sei se ela está toda preenchida. Caso contrário, não vai dar para ver a borda direito. Não, não tá. Mas enfim, vamos lá. Vamos inserir uma borda na nossa imagem. Só para você ver que eu consigo inserir uma borda em basicamente qualquer elemento do HTML, tá? Então, uma borda de 2 pixels, sólida e da cor 00FF00. Olha lá, tá vendo? Então eu botei uma borda ao redor da minha imagem. Perceba que, como isso daqui é uma imagem JPEG, essa parte branca aqui é parte da imagem mesmo, tá? Então ele não vai botar uma borda arredondando e acompanhando o desenho, não. Tá? Então, por exemplo, se a gente quer arredondar essa borda para ficar mais bonitinha, a gente dá um border radius 5 pixels, por exemplo, ó. E aqui está levemente arredondadas as nossas bordas. Tudo bem? Então, basicamente, isso aqui que é borda. Então, vamos lá para o nosso próximo assunto.